dia, boa tarde, boa noite, sei lá quando que você tá ouvindo isso. Mais um episódio de Toda Forma de Amor Podcast. Até ficou aqui embaçado, voltou. Toda Forma de Amor Podcast, nosso quarto episódio. Tô muito feliz com esse processo todo, com as conversas que a gente tá tendo. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que faz muito parte do meu coração, da minha vida, que me viu crescer mesmo como gente. Inclusive, por favor, não me exponha, aquelas. Aníbal Montaldi, meu amorzinho, muito obrigada por aceitar o convite e estar aqui. É muito gostoso sempre, né? Eu acho que é uma coisa que para mim é sempre um prazer gigante estar conversando com você em todas as formas, seja por telefone, seja em podcast, seja do jeito que for. É uma ligação gostosa. Já que toda forma de amor está presente aqui, eu acho que é mais uma das formas de amor grande que faz parte da minha vida. Obrigado por Ai, ter eu te amo, chamado. eu te amo tanto, tanto mesmo. Obrigado por ter chamado, mesmo, assim. É sempre um prazer, mesmo. Pode chamar. Sempre. Sempre. Temos muita conversa aqui ainda. Para quem não conhece o Aníbal foi. Eu vou contar um pouco da nossa história juntos e aí já falar um pouco sobre quem você é, né? Uhum. O Aníbal é um dos seres humanos mais incríveis que eu conheço, assim. Eu sempre falo muito sobre isso, porque o Aníbal me ajudou a enxergar as maiores paixões, assim, que eu já tive acesso na vida e de uma forma muito liberta. Conheci o Aníbal na faculdade, né, de arquitetura, professor de história da arte, inclusive professor mais amado por todos os alunos. Era incrível. Porque era muito isso, era um lugar onde a gente podia experimentar ser quem a gente era, né? Então, era muito legal, assim, ter aula e trocar nesse lugar de só experimenta a vida, vai lá, testa, vê o que faz sentido pra você e tal. E aí, depois que a faculdade acabou, a gente teve o prazer de se tornar amigos, assim, e levei pra vida. Quando eu fiz o mestrado, também foi um super apoiador lá dentro e me deu espaço para poder falar. E eu digo que estar em sala de aula foi uma das experiências mais legais da minha vida, assim mesmo. Acho que foi uma das experiências onde eu mais me senti inteira e feliz, assim. E eu lembro que quando eu saí da primeira aula que a gente deu, eu liguei para Camila, para Mi, que foi uma colega de faculdade, eu falei, Mi, aos prantos, assim, Mi, eu dei aula com a Aníbal. Porque era isso, eu sentia que era sempre, o Aníbal era sempre muito generoso em dar espaço para falar, né, para que a gente pudesse falar. Então, foi mais ou menos essa a nossa caminhada acadêmica. E aí, depois, na vida, a gente acabou se reencontrando num lugar profissional diferente, que é esse mundo da análise, da terapia. Então, se tornou um super psicanalista. E a gente tem trocado figurinha desse lugar também, que é muito especial, assim. Então, arte, terapia, amor, é tudo que vocês podem esperar dessa conversa, porque é todas as conversas que a gente tem aqui no off também. Então tá super apresentado. Aníbal é um pouco disso tudo aí. Ai, obrigado. Você é muito generosa sempre. Eu acho que eu acho muito bonito, eu acho mesmo. É muito difícil dentro desse processo, né? Principalmente no ensino superior, você criar intimidades e vínculos, né, com as pessoas. E essas intimidades e vínculos saírem de um espaço que é tão duro, tão congelado, né, com papéis muito rígidos, né, que é aluno, que é professor e aí por diante, e levar para a vida. Né? Eu falo que é uma coisa muito louca quando você é professor, porque você se torna muito conhecido, mas as relações são muito restritas, né? E eu acho que uma das coisas muito legais é quando esse vínculo ele consegue sair. Eu acho que qualquer vínculo, né? De uma forma em geral, mas já que a gente está falando do nosso, quando ele consegue se transformar, né? Porque aí nessa transformação eu acho que existe uma transformação de local, né?
de topografia mesmo. Ele sai daqui e passa para outro local. Uhum. E eu acho que aí esse vínculo ele se fortalece por outros modos, por outras vias, por outras maneiras e aí por diante. E eu acho que eu também sempre eu falo isso, né? Quando as pessoas perguntam, porque assim, a minha formação é artes e arquitetura, né? Fiz artes visuais primeiro, arquitetura, fiz mestrado, essas coisas acadêmicas. E sou arquiteto, não tiro a questão da arquitetura, mas quando as pessoas perguntam por que eu migrei, né? Como foi migrar? Da onde que veio a ideia de migrar, por exemplo, da arquitetura para a psicanálise? Eu sempre falo dos meus alunos, né? Porque eu acho que esse vínculo na graduação que a gente teve esse experimento inicial com você e com outros alunos, né? E as conversas que aconteciam pós sala de aula ou durante a sala de aula ou nos corredores fez eu perceber que eu gostava de conversar com as pessoas, né? E aí eu pensei numa segunda possibilidade de amor, porque eu acho que a gente exerce aquilo que a gente ama, né? Eu sempre acreditei nisso, muito desde novo. Sim. Tem uma coisa que assim, tinha um amigo que sempre perguntava, né? O que você quer ser lá na adolescência? O que você quer ser quando crescer? E aí eu pegar e virar para ele e falar, eu quero tanto ser feliz, e eu acho que uma das formas de ser feliz é tentando caminhar e buscar aquilo que você gosta de fazer na vida, né? Com quem Sim. você gosta de relacionar, com quem você gosta, né? As construções que são positivas para você na vida. E descobrir também que a gente não é designado pelo que a gente faz, né? Pela Total. profissão que você tem, pelo aquilo que você exerce, né? Ela faz parte de uma construção de vida. Isso também foi muito legal. Então, assim, realmente são novas trocas. O amor é o mesmo, com intensidades tão forte quanto, mas são novas trocas, né? E é legal ter. Obrigado por ter convidado, por estar aqui. Sempre é muito Maravilhoso. gostoso. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu não tinha, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, então tinha acabado de sair do colégio e era o que eu precisava fazer, era o que eu tinha que fazer. Não tinha muito um porquê eu estava ali. Eu só estava ali, né? Uhum. Como muitas coisas na minha vida até então. E aí eu me lembro que no segundo ano de faculdade eu tive algum problema. Hoje eu não me lembro qual é mais, mas eu tive algum problema com representante de classe, porque eu gostava desse lugar aí, maluca que eu era. E eu gostava dessa troca e tal. E eu tive algum conflito nesse sentido. E eu me lembro que você foi um professor, uma pessoa. Nem foi um professor naquele momento, você foi gente, sabe? Que chegou em mim e me perguntou. Eu trouxe o problema para você de professor, eu preciso conversar com a turma, eu posso fazer isso na sua aula, no começo da sua aula, porque não tem como reunir uma sala inteira, né? Fora do horário de aula e tal. E aí você falou assim: pode, tudo bem, mas o que você tá sentindo? E eu lembro da cena, eu lembro de Otávio, eu lembro qual era a sala, eu lembro do corredor, eu lembro tudo. Porque ninguém nunca tinha me perguntado, até o meu segundo ano de faculdade, com 18 anos, o que eu tava sentindo. Eu nunca tinha tido que responder essa pergunta antes. E aí eu lembro que minha cabeça bugou, assim, eu fiquei, não sei o que eu tô sentindo, não tenho repertório pra te responder isso. E aí eu lembro que eu comecei a responder o que estava acontecendo. E aí você fez assim pra mim, tudo bem, respira. E eu tinha 18 anos, sabe? É muito doido esse olhar e essa sensibilidade, porque eu acredito que o amor, ele é um tato com o outro que vem para além do que você faz, para além do tipo de relação que você tem com aquela pessoa. É um filtro, né? Não é nem uma filosofia de vida, eu acho, mas é um filtro, é a forma como você vê o mundo. E eu já tive o prazer de te acompanhar em vários lugares, né? Que a gente já ocupou na vida. E esse filtro, ele tá sempre ali. Acho que eu nunca te contei essa história, né? Primeira vez que eu tô contando aqui, ainda assim, ó, te peguei de Eu surpresa. não lembrava, eu tô naquelas de ficar
botando o dedinho aqui no canto para não chorar, porque eu sou chorão. Mas eu não lembro. Eu lembro, engraçado que eu não lembrava, óbvio, né? É muito louco isso, né? A gente faz sem querer ações é isso que eu acho que é mais importante, talvez. A gente sem querer faz ações nos outros, né? Sim, E que a gente não consegue medir a ação que a gente faz no outro. Nem nos aspectos positivos, como nos aspectos que não são positivos, né? E é engraçado que quando você começou a falar, eu lembrei da cena. Eu lembrei da cena, porque a nossa memória é seletiva, sem dúvida, né? E aí eu lembrei da cena de você vindo falar comigo e querendo conversar com a Sala. Mas eu parei aí, a minha lembrança, ela para aí, né? Que eu falei, tudo bem, vai lá, né? sim. Olha que louco, eu não lembrava dessa parte, que bonita, fico feliz. E é doido como isso, pra mim o amor, ele é muito isso, porque esses pequenos gestos, eles tocam tanto as pessoas que elas passam a ser assim, né? E aí eu lembro que depois disso, eu comecei a perguntar para as pessoas o que elas estavam sentindo, assim. Então acontecia um problema em grupo, eu perguntava para Camila, para Dai, que eram mais próximas de mim, o que vocês estão sentindo? E elas ficavam, Amanda, tô doida, garota. Só tem que terminar isso aqui. Você tá me perguntando o que eu tô sentindo? Mas porque as pessoas não param para se questionar do que elas estão sentindo. E que é Não, difícil, é muito difícil, né? Porque sim, também eu acho que tem uma coisa que assim, o sentir ele não é único, ele não tá, ele não tem uma única coisa, né? E a gente vive num mundo que as definições elas têm que ser exatas, né? Então assim, o sentir é ambíguo sempre, né? Ele é ambivalente sempre. Então você pode estar muito feliz, né? E me veio uma coisa na cabeça, eu não sei se eu falo ou não, porque é até muito íntimo, mas tem uma coisa que uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, que eu amo demais também, e ela tinha perdido em pouco tempo os dois pais, né? O pai e a mãe. E numa diferença pequena, eu cheguei para ela e falei assim: ah, essa coisa de você estar sensível ao outro, querer saber se o outro tá bem ou não, amigo, né? Tô aqui, vamos lá, vamos conversar. Como é que você tá, né? Como é que é essa perda para você? Aí ela falou uma coisa que até hoje eu guardo que foi incrível, né? Para entender até as relações de amor, né? Que é assim, ela falou assim, Aníbal, é muito difícil lidar com essas duas perdas de amor, com essas duas referências, dando muito bem ou não dando muito bem com cada um deles, dando melhor com um ou com o outro, etc. É muito difícil. Você fica num estado de abandono, né? Parece que você está abandonado. Ela falou assim, mas ao mesmo tempo, você não tem que dar satisfação para mais ninguém na sua vida. E aí eu fiquei assim, cara, que legal isso, né? Porque é legal a coexistência, a dor tá aí, o sim. sofrimento tá aí, o luto tá aí em relação à perda desse amor, mas ao mesmo tempo, eu achei muito difícil falar sobre isso, né? Quando você está com uma dor muito grande, uma perda muito grande, é muito difícil você perceber outros ganhos em relação a isso. E aí, quando ela pegou e falou assim: eu não preciso dar satisfação para mais ninguém, isso é bom também, né? Isso é muito bom. Então, assim, tá difícil, mas tá interessante, né? Sim. Eu E acho que. cabe o não sei, né? Acho que para essa resposta do como você tá se sentindo, sempre cabe esse não sei, Uhum. porque entra nesse lugar de, poxa, o quão honesta essa mulher teve que ser com ela mesma para poder colocar em voz alta eu tô triste, mas eu também tô aliviada, por outro Uhum. lado. Uhum. É de uma honestidade interna muito profunda e que a gente não chega nela de cara, é um exercício. É um exercício diário, constante, que parte do não sei. É. Preciso entender isso aqui. E eu não sei com vontade de saber, né? Eu não É, sei com aberto para saber, né? Aberto para as percepções, para as sensações, etc. Isso é muito legal. Eu acho isso muito maravilhoso. Então, eu acho que quando essa coisa que você falou, né? Quando você começa a falar o que você está sentindo, é uma das frases que psicanalista mais adora, né?
que você está sentindo? E por que a gente pergunta muitas vezes isso? Sim. Porque depende para onde o paciente leva. Porque é dele que a gente está falando, né? Não adianta eu pegar e falar assim, ai, você tá triste, né? Não sei, não sou Sim. eu. Eu preciso saber o que o outro quer, né, da vida. Ou que o outro. Não é que quer, desculpa, acho que a palavra não é querer, mas o que o outro está conseguindo perceber, né? Naquele momento, Sim. naquela hora, naquela instância. E o que ele pode entregar, né? Como pessoa, sabe? Muito E bem. dentro dessa dinâmica, me faz pensar muito que amor nesse contexto, é, saindo, né, da clínica e tal, indo para a vida, mas amor nesse contexto não é você ir lá e fazer pelo outro, ou cuidar do outro, ou estar ali para o outro, é você, às vezes e muitas vezes, só dar espaço para o outro ser quem ele é, sem julgar, sem condenar, sem falar não devia ser assim, devia ser aquilo outro. Você não devia estar sentindo alívio, você devia estar sentindo não sei o quê. Você não devia estar não sei o que lá, você devia estar não sei o que lá, sabe? É muito esse espaço. Eu sinto que é uma generosidade muito grande quando você pergunta para o outro o que ele está sentindo e quando você se abre para ouvir. Quando você dá Ah, espaço para ouvir o que vier dali, não importa o que for vir. sim, sim. Eu acho que isso é muito legal, né? Eu acho que a pergunta é interessante, mas é legal você tá aberto para ouvir o que o outro tem a dizer, né? E tem Sim. aí o encontro dos sentires, né? Que eu acho isso mais incrível também, porque é assim, é, indo e voltando para a clínica toda hora, cada um de nós tem uma subjetividade. E esse encontro de subjetividades é muito poderoso, é muito forte, né? Eu não estou do meu lado, né? Hoje em dia profissional, não estou falando de nada tão mágico. Não é uma questão de, não é mágico naquela coisa que, mas é uma questão de assim a sintonia entre inconscientes, né? Os dois, eles vão se encontrar em algum ponto. Eles vão, né? O que falta para mim, o que falta para você, o meu momento de vida com o seu momento de vida, esses encontros acontecem. Mas para isso é um exercício, aquilo que você falou, é um exercício de vida. Você tem que parar e falar assim, ah, não sou eu. Na hora que eu pergunto o que está sentindo, não sou eu, é o outro, né? Não sou eu, é o Exato. outro, é o outro. Eu estou dando para o outro, tá? Né? Eu estou dando para o outro isso, essa possibilidade de espaço para que esse sentir aconteça, né? E aí também cada um responde como pode, né? Porque tem gente que pode parar e ouvir para si próprio, tem gente que não construiu isso para poder ouvir a si próprio, e aí vai colocando uma série de coisas, consegue colocar muletas, faltas, Exato. necessidades, que não é o sentir daquele momento, né? Sim. Mas que estão acumulados ali, que muitas vezes está obsessivo naquilo. Mas. Tem um grupo que eu tenho com as minhas seguidoras e tal, e uma delas, eu perguntei o que elas queriam ouvir, né, aqui no podcast, para entender o que trazer também, que era de interesse do outro, não só do meu. E uma delas falou assim: eu queria saber qual que é o limite entre lidar com a liberdade do outro e a minha liberdade, né? Como que eu entendo esse limite? E aí tem muito a ver com isso que você está falando, de entender o que traz de um, o que traz do outro, o que é você, o que é o outro, e Uhum. dosar esses lugares, né? E a minha vontade na hora foi de olhar para ela e falar: não tem que entender, você não precisa entender, você precisa testar. Você está sensível para o outro. É. É E isso, a é estar. sensibilidade tem hora que ele não passa pelo racional. Ele não é. Não, Não. Ele é, não. ele é em outro patamar, né? As pessoas ainda estão buscando, eu sinto isso, que as pessoas ainda estão buscando uma cartilha de como o amor funciona, de como as relações funcionam, de o que eu tenho que fazer para dar certo. Você tem que errar, é isso que você tem que fazer para dar certo. E você tem que perceber que você está em constante transformação e que os Exato. acordos vão ser refeitos. E tem hora que esses acordos não vão ser mais suficientes. Exatamente. Então, é, eu acho que para amar, você tem que estar disponível para o outro, né? E para, não só para o outro.
mas entender também como é que você lida com essa relação e o que você espera para você. Não é esperar do outro, mas é espera para você, né? Porque eu acho que a gente não... Uma das coisas que é muito difícil, a gente fala de mundos utópicos, né? Então, Sim, a gente... E eu acho importantíssimo a utopia. A gente está vivendo num momento muito distópico, na minha opinião, né? As pessoas não acreditam mais em utopias, mas eu não acho que é o sentido de você acreditar em utopia, de achar que aquilo vai acontecer um dia, mas é de tentar chegar próximo ao que seria ideal, né? De tentar chegar próximo ao que seria ideal. E, e aí eu me perdi. Tá tudo bem. Me perdi na conversa e tá tudo bem. Mas, bom, sei lá, e aí eu acho que essa coisa de, sim, você vai se ouvir para entender quais são as suas faltas, as suas necessidades, onde que realmente você precisa estar ou onde você se localiza naquele momento, né? Em todos os sentidos, né? Nas suas dores, nas vontades, todos são consequências, são desdobramentos, né? De uma mesma situação que é daquilo que em algum momento nos fez falta dentro da nossa existência. Então a gente vai buscar essa falta, sempre. E eu acho que o amor é uma busca de falta, né? E é uma busca de falta é uma busca de falta. Você está buscando a falta, mas a falta não, mas o outro não preenche a falta. Isso a gente tem que tomar consciência disso, tá? Porque a falta é nossa, não é do outro, né? É o que falta. ai, meu coração. Então é duro, porque não adianta, você se apaixona por essa falta, você se apaixona, né? Porque existe uma semelhança, alguma identificação, tá? E essa identificação aí, psicanaliticamente, pode ser pela sua figura materna, pela sua figura paterna, pode ser por um monte de coisa, Sim, né? Por aquilo que te foi cerceado de algum jeito e que desse cerceamento você vai estar buscando esse cerceamento de novo. Então, só que é isso, é uma busca solitária, não é uma busca coletiva, não é uma busca junto com outro, né? e eu acho que também cabe entender que essa falta ela já foi preenchida em algum momento ou ela nunca será. Eu acho que ela E não, aí você eu acho que ela aceita, nunca vai sabe, ser. você só aceita. Você olha e É. fala, sei lá, se a minha falta foi a figura materna, eu tive uma outra pessoa X que compensou ali e tá ótimo pra mim. Ou nunca vou ter mesmo. Ah, E também tudo bem, vamos seguir daqui. Senão você fica mas você eternamente sabe que brigando. na hora que você repara que nunca vai ser mesmo, você assume a falta, e eu acho que é muito difícil, porque se assumir a sua própria falta, primeiro que é localizar essa falta, eu acho difícil. E Sim, depois assumir essa sua própria falta, te mostra que o que está em volta pode ser bom, né? sim, Porque tem uma coisa que é muito interessante, que eu acho, que é assim, eu vou falar em termos, gente, eu estou tentando falar em termos muito fáceis de compreender, né? sim. E óbvio que na hora que a gente generaliza, banaliza, eu não estou dando aula de psicanálise aqui, né? Mas é assim, a gente fica tão preocupado com essa falta, com o que nos falta, que a gente não vê a riqueza de possibilidade, de escolhas que a gente tem. Sim, E a gente fica só focado naquele tipo de escolha e naquele mecanismo daquela escolha. Então, perceber a falta é não depender dela, não é preenchê-la, mas é não depender das escolhas que esta falta me causa. E sim, aí eu falo assim, quando você vive prestando atenção na falta, você empobrece, né? Você empobrece o seu psiquismo, você empobrece a possibilidade que você tem de mudar as dinâmicas da vida, entendeu? sim. De um modo menos psicanalítico que isso. Entendeu?
Eu acho que, eu não sei se vale, mas assim, e aí a partir do momento que você consegue perceber que falta é essa que você tem, você fala assim, ok, e a falta é falta. O nome já diz, a falta é falta. Ela nunca vai ser preenchida, porque ela é falta, né? Sim. Mas eu posso ser feliz aqui desta forma, eu posso ser feliz aqui dessa forma, eu posso construir e me agilizar de outra maneira, me construir de outra maneira. Isso é muito legal. E É é muito louco pensar nisso, né? Como é que seria viver uma relação onde eu não tô pretendendo preencher nada? Como é que seria? Entende? É muito doido se abrir para pensar essas coisas. E pensar que você não vai chegar. Assim, gente, de verdade, parem de achar que terapia é coisa de gente doida, maluca, sabe? Pelo amor de Deus, assim, pelo amor de Deus. Porque você não vai chegar nesse lugar da falta só. Você atravessa um lugar de muita dor para chegar nessa falta. Você precisa de suporte, apoio. E a namorada não é o suporte e apoio. A mãe não é o suporte e apoio, porque você vai falar delas. Entendeu? Entendeu? Que tá no mesmo lugar da dor? Não É, tem como. Precisa de ajuda profissional mesmo. Para ir lá e olhar e falar, cara, atravessando toda essa dor aqui, eu cheguei nessa falta e agora eu preciso fazer as pazes com essa falta sim. e aprender a viver uma vida onde essa falta ela faz parte. Entende? É um processo que precisa de ajuda. Até porque eu brinco que uma coisa que é assim, cada vida é única. Exato. Cada vida é única e é individual, e cada falta é única e individual. Então, ela só, ela só se refere a você e a mais ninguém, entendeu? Então, o outro não Exatamente. pode preencher. Ele não viveu a Exatamente. mesma história que você, ele não nasceu no mesmo lugar, na mesma família, no mesmo bairro, não teve as mesmas relações, né? E você E também não. mesmo, por exemplo, se você pensar em irmão, Sim, entendeu? A relação do exato. pai e da mãe com um não é a mesma que é com o outro. Isso não tem nada a ver com gostar mais ou gostar menos, né? Sim. Não tem nada a E ver. você também não precisa ir preencher a falta de ninguém. Não é responsabilidade nossa ir preencher a falta de ninguém. Não dá pra fazer isso. Não. Não tem como fazer isso. Eu brinco que a gente só consegue se relacionar. Tem uma outra coisa que é interessante, tá? E eu vou tentar traduzir isso. A gente só consegue se relacionar a partir do momento que a gente se feminiliza, tá? E quando eu falo feminiliza, é o conceito de. Não é machista, tá? Pelo amor de Deus, deixa eu falar isso. Mas assim, só para deixar claro, é aquele Sim. que acolhe, aquele que provém, é aquele É que onde você relaxa, né? sim, Descansa. sim, sim. Então, se você não se feminiliza, isso é muito difícil, por exemplo. Eu acho mais difícil para homens amarem do que para mulheres. De Sim. modo geral, e toda regra é um problema, tá? Certo? Sim. Mas, assim, isso não quer dizer que você vai sair culpando e botando o dedo na cara de tudo quanto é homem, porque também feminilizar não tem a ver com masculino, não tem a ver com ser Não é homem uma e ser questão de mulher. gênero, né? Não é uma É. questão de gênero. E não é uma questão do que você escolhe para sua vida ou com quem você escolhe namorar sexualmente, o que você decide fazer. É qual a postura que você tem no mundo, né, em relação ao Sim. outro, né? E, e eu acho que isso é muito importante. Então, assim, voltando naquilo que você estava falando, né, que eu acho importante falar, que assim, quando eu olho para o outro e permito que o outro possa falar da falta dele, eu estou sendo acolhedor com a falta do outro. Sim. E aí eu permito que ele exista. É isso. Isso não quer dizer que eu vou sanar a falta do outro, porque eu não vou. Eu só tenho a possibilidade de poder ouvir aquela falta, né? E isso já é um passo gigantesco, né? Acho que tem essas situações que são interessantes da gente parar e prestar atenção. Porque senão a gente começa a culpabilizar todo mundo, né? É isso que você falou, Vilaniza as minha mãe, pessoas. porque meu pai, entendeu? Tá?
porque meu namorado, porque minha Sim. namorada, porque meu irmão, minha irmã, o sapateiro, seja lá quem for, né? Eu sempre digo para as minhas mentorandas, assim, para as meninas que eu tenho o prazer de acompanhar, que entender o processo explica muita coisa, mas não justifica nada. Uhum, Então, assim, entendeu de onde veio? Entendi de onde veio. Agora, o que você está fazendo com isso é um problema particular seu. uhum. Tua mãe não acorda com você 24/48, não te diz o que fazer, não escolhe a tua roupa, não responde a mensagem por você, não é nada disso. Então, explica, justifica? Não. Não. E é um Aí, lugar. então, aí é muito mais você que está carregando a sua mãe consigo do que ela que está dentro de você, Exatamente. né? Não é o Exatamente. protagonismo do outro, é o protagonismo que você dá pro outro. Exatamente. E eu diria que o amor mesmo, quanto escolha e quanto experiência de vida, ele só acontece quando você chega nesse lugar. Quando você olha e fala, não, beleza, mas quem tá vivendo aqui sou eu, o que tá acontecendo comigo, o que eu estou fazendo para estar em X, Y e Z situações, quais são as escolhas que eu tenho feito. Porque senão você fica num eterno lugar de paixão e vilania, paixão e vilania, paixão. Então eu me apaixono e depois eu transformo aquela pessoa no vilão, Ou, né? ou se vitimiza, né? Exatamente. É o Porque aí eu consigo. panismo, né? Porque, Exatamente. porque também você pode pôr assim, não, você não é vilão, mas eu sou vítima, Exato. Exato. né? Exatamente. Exatamente Eu isso. acho, eu acho que é entender. Entender também por que que você fez aquela escolha com o outro naquele momento, entendeu? Sim. O É um que lugar de muita responsabilidade eu acho que, emocional, né? eu acho que tirar um pouco do romantismo do amor, sabe? Ai, sim. Né? Porque assim, o que eu acho que muitas vezes as pessoas não entendem é assim, amar é muito lindo, é muito gostoso. É muito lindo, muito gostoso. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia contra amor, né? Sim. Mas não romantiza, não romantiza. Porque na hora que a gente romantiza, a gente está botando aquilo que seria ideal, ou que eu acho que seria ideal para mim, que é pior ainda, tá? E no fundo eu brinco que são acessórios que atrapalham a caminhada, tá? Sim. Sabe, você vai Tira, botando sai do muito pedestal. brinco, você vai botando muito colar, você vai botando muita roupa, você vai. Quando você vê, você está carregando tudo aquilo e aquilo lá não te ajuda em. Ao contrário, te atrapalha o movimento, ele te atrapalha você bater o cabelo no vento sem ter problema, entendeu? Sim. E eu acho que o romantismo, o maior perigo dessa romantização do amor é que ela tira a identidade, né? Uhum. Ela gera um problema de identidade muito profundo, porque você se torna a Bela Adormecida, a Branca de Neve, a, sei lá, quem o outro espera de você, a mãe do cara, tanto faz, qualquer personagem X, Y ou Z, e você deixa de ser você. E é muito louco, tá? Porque eu acho que quem tira a identidade não é o outro, é você. É você, exatamente. Né? Exatamente Porque isso. você idealizou. Então, como você idealizou, você quer que aconteça daquela forma, daquele jeito. Só que, só que sinto muito. De repente pode chover. Exatamente. De repente pode chover. E aí você vai se. Eu também acho que você vai se esvaziando de quem você é, né? Sabe o que eu lembrei? Pode falar, desculpa, te Não, cortei. não, não. Aí, eu só fiz um. Eu lembrei de uma situação, falando de romantização, olha que doido, né? Como a gente vai encontrando nas pessoas esse lugar e conectando com o que a gente falou no começo dos vínculos. Eu lembrei de uma situação que quando eu era mais nova, eu me apaixonei por um cara que morava no Rio. Você lembra disso? Eu lembro. E aí, Então, a gente tem muita história. muita história. E aí eu cheguei, não posso dar nome, senão, sei lá, né? Vai que eu sou processada. Mas eu lembro que eu me apaixonei por um cara que morava no Rio. E eu morava em São Paulo, era muito nova, assim, sei lá, acho que eu comecei na faculdade, devia ter uns 17 anos, não sei. E eu me senti confortável de conversar com você sobre isso, porque o cara
tinha me chamado pra ir pro Rio, encontrar com ele, ficar lá na casa dele, não sei o quê. Só que a gente era muito diferente. A realidade do menino era muito diferente da minha realidade. E aí eu cheguei e falei, e aí, Aníbal, o que você acha? Tô com medo, não sei o quê. E aí eu lembro que você falou assim, olha, talvez você não goste dessa conversa, mas a gente precisa tirar esse romance. E aí eu não fui. O resultado foi que eu não fui. E por glória que eu não fui. Santo Aníbal naquele momento. Porque é isso, a gente entra nesse lugar adolescente mesmo, quando a gente romantiza essas coisas, né? De pensar, poxa, não, tudo, vai ser tudo lindo. Vai ser tudo maravilhoso. E assim, enquanto eu tenho 17 anos pra ir pro Rio, quebrar minha cara, ter que ligar e falar, Aníbal, deu merda, como é que eu faço pra voltar pra casa? Tudo bem. Assim, entre muitas aspas. Mas e se eu tô casando? E se eu tô criando um vínculo, né, maior? E se eu me coloco em risco, em perigo? Coloco minha vida mesmo em perigo por conta disso, por conta dessa romantização maluca. Tem um monte de mulheres que sofrem violência patrimonial porque se coloca numa relação completamente romantizada. Isso é muito perigoso. Não, eu acho. É muito doido isso, né? Eu tenho um lado que é muito. Apesar de eu estar falando das subjetividades e tudo mais, eu tenho um lado que tem hora que fala assim: opa, para. Sim. Talvez. E foi muito isso, de você chegar em mim e falar, Amanda, ele quer transar. É isso que você quer? Se você quiser, vai. Se você não quiser, não vai. E eu fiquei, nossa, mas. Vou botar um parênteses aqui. Eu não era analista e nem analista da Amanda. Não, inclusive eu falo isso pra vocês que estão ouvindo a gente, eu falo isso pra Aníbal sempre. A gente vai ter que acabar essa amizade, porque você vai ter que ser meu analista, entendeu? Essa amizade tem que acabar. Ixi, vai precisar de outra encadernação. Nossa, vai. Vai. Eu acho que a E é gente vai muito. precisar de várias, mas tá tudo bem. Não, gente, não, é impossível zerar tudo em uma só. Não dá, não, gente. É de uma audácia sem tamanho. Não dá, não. Na verdade, é de uma crueldade com a gente sem tamanho, Ai, sim! Sim, a gente se torna o nosso próprio vilão, né? né? Não, não dá. Não dá, é impossível. Mas eu acho, né? Não que a gente não possa fazer coisas impulsivas, não que a gente não possa. Ah, mas é ter essa consciência. É para transar? Então é para transar, tá bom. Eu vou lá pro Rio, vai ser feliz. Eu vou transar, tá ótimo. Minha volta, vou ver. Tá. Beijo, entendeu? Beijo. Mas não constrói castelo de areia. Não. Não. Primeira onda tá Exatamente. aí, ó. Tem maré cheia. Entendeu? Não. Exatamente isso. E E é é uma visão difícil. A gente de. constrói vários castelos de areia, né? Vários, em várias coisas, em todas as relações de amor, a relação de amor profissional, a relação de amor fraterno, né? Quando a gente fala. Porque, no fundo, eu acredito que todas são relações de amores. Sim. São várias relações de amores que a gente tem, né? E mesmo quando você acha que a relação de ódio é um amor que não foi, é um amor que está subvertido aí, né? Sim. É um amor. Quando você fala. Quando assim, eu odeio muito aquilo, que seja Giló. Eu sempre brinco, o que, que aconteceu com Giló na tua vida? Você não conseguiu amar o Giló. Ou pelo Sim. menos colocar ele num espacinho de não ódio, entendeu? É muito Exatamente. louco isso. E é difícil mesmo, né? É difícil. É isso que eu ia falar, é muito difícil você conseguir olhar para uma pessoa, para uma situação que você odeia muito e falar, caramba, onde é que tá o amor nisso aqui, né? Que parte do Porque. amor que tá me pegando aqui, né? Uhum. E por isso que eu acho, né, você voltando a falar de análise e tudo mais, eu tô Sim. muito na vibe, tô muito inserido, mas, e é por isso que é tão demorado, né? Quando as pessoas falam assim, eu adoro quando assim, ai, fui um mês na terapia, não resolveu nada. Eu falo assim, meu bem, você demorou 30 anos para ser quem você é. Você tá tentando fazer Destruindo, merda. destruindo esta pessoa cotidianamente. Você quer que em 10 sessões a pílula azul Sim. apareça na tua frente e resolva. É mais fácil Exato. acreditar em Cinderela, dá vontade de ela de volta, acreditar em Cinderela.
Exatamente. né? Mas é isso. Exatamente. É um- Construir quem a gente é leva tempo, então construir quem a gente é Sim. com o outro também leva. E tem uma coisa que eu acho muito doida, né? Que eu acho que talvez seja até fruto de sistema capitalista e tudo mais. Antes que entre na discussão se eu sou ou não capitalista, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando Sim, do sistema que a gente é formado como pessoa, tá? Não é uma discussão se um é melhor, se o outro é pior. Não é nisso que eu estou colocando. Mas que, por exemplo, que a gente estava discutindo isso antes de entrar, sobre as questões etárias, que a Organização Mundial de Saúde reorganizou as questões etárias. Reorganiza por vários motivos. Reorganiza porque a gente tem mais expectativa de vida, de um modo geral, claro, porque óbvio que a gente não pode falar isso de particularidades, né? Passar desnutrição e aí por diante. Mas assim, expectativa de vida e por causa de questão de produtividade. Então eu acho tão legal quando as pessoas falam assim: ah, eu tenho 60, eu não preciso mais pensar em quem eu sou. Não, cara, você vai pensar quem você é até o último suspiro e você vai construir quem você é até o último suspiro, até os últimos momentos. Se você não fizer isso, a outra alternativa é estar morto, sim. entendeu? Então, eu acho que é muito louco esse processo, você entender que todo dia a gente está se construindo, todo dia a gente está se organizando, né? Achar que no final das contas você vai ter uma equaçãozinha, ah, agora estou resolvido. E isso não é para desanimar, porque ao contrário, eu acho isso muito empolgante, Libertador, libertador. totalmente, pensar que assim você não é fixo, entendeu? Que existe uma estrutura ali fixa, mas que as escolhas elas podem mudando e serem, né? Mas E de não novo, para isso ser libertador, a gente precisa fazer as pazes com a falta e com a incompletude. precisa. Porque senão não fica libertador, fica um peso, um desespero, uma A agonia, um gente, a pesadelo. gente fala que você precisa se sustentar na dor. Se olhar para a dor e falar assim, essa é minha dor, tá bom, tá? Que legal, isso é minha dor. E o que eu faço com isso? É, Eu faço com sim, isso, né? Aquilo volta naquilo que você falou, né? Não adianta. Sim, minha mãe foi X, meu pai foi Y, né? Eu não tive sim, mãe, eu não tive pai, eu tive tia, eu tive avô, eu tive whatever, né? É o papel, é a figura que sim, vão construindo com você a sua vida, né? É isso. sim. Tem uma coisa que eu não posso deixar de conversar com você sobre, porque eu não me perdoaria jamais. Aquelas, né? Que eu vou jogar uma pergunta aqui, que eu não vou nem ser muito profunda nisso, porque senão a gente vai entrar em conflitos muito, em questões muito polêmicas, É. assim, tipo, né? Mas arte e amor dialogam? Não, arte dialoga com a falta e com a dor. Ai, como eu te amo! Não, Como eu te não, arte amo! não dialoga com amor. Arte dialoga com a falta e com a dor. É aquilo que eu me identifico, é aquilo que eu, de alguma forma, ou me incomoda, ou de alguma forma eu me sinto atraído, e eu estou me sentindo atraído porque eu estou buscando aquilo que está faltando. Sim, É isso. Não, não acho, não acho, não acho. Acho que a arte não dá para ser completa, ela não é uma completude de vida, entendeu? Se ele falar assim, ai, agora eu entendi tudo, agora, entendeu? sim. Você pode admirar, você pode gostar mais de uma, de outra. Isso é outra história, tá? Mas o que a gente olha como arte, né? É onde tem a Sim. falta. Na minha opinião, é total onde a gente tem a falta. Eu lembro E é quando eu por isso. dava muita aula de história da arte, que eu falava assim, ó, eu lembro da primeira coisa que eu falava quando eu entrava em sala de aula, né? Uma das primeiras. Era meio que uma regrinha para mim, no sentido assim, primeiro que tem muita coisa, né? Quando a gente vai falar de arte, tem muita coisa para falar. Muita, muita coisa, né? Todo mundo está produzindo o tempo inteiro. Então, né? Olha aí, ó, tem noção da falta. Que eu chegava e entrava em sala de aula e falava assim: vocês têm sorte e azar de me ter como professor.
Você lembra dessa frase que eu falava? Sim, Sorte, porque eu vou escolher o que eu acho mais importante para vocês, o que eu acho mais legal. A partir de que ponto de vista? Do meu, né? Azar, porque sou eu, porque podia ser outro professor fazer outras escolhas, né? Então, é ter consciência da minha finitude e que aquilo que eu estou sim. apresentando são as minhas escolhas. E que não é verdade absoluta, porque se fosse a Amanda dando aula de arte, ela estaria fazendo outras escolhas, algumas semelhantes, algumas não, mas ela estaria fazendo outras escolhas, outras obras, outros artistas. E por que que faz isso? Porque toca a gente aonde a gente precisa ser tocado. Né? E onde que a gente precisa ser tocado? Naquilo que a gente não consegue completar. Né? Exato. Acho que é por isso que não se responde as duas perguntas que a gente mais escuta, que é o que é arte, o que é amor. Ué, sei lá, o que é isso pra você, entendeu? Tem ideia do que você quer que eu responda. Eu lembro de uma aula que você deu pra gente, isso me marcou muito. Hum. Que eu aprendi a gostar de arte com você, né? Porque eu não entendia o que era arte no contexto que eu vivia, nunca teve espaço pra eu olhar pra arte. E aí, quando eu entrei na faculdade e comecei a olhar pra ela, eu lembro que teve uma aula logo no comecinho que você falou sobre essa definição de arte, de o que é arte. E aí você falou assim: existe uma diferença muito grande entre arte e fazer artístico. Se a gente for falar sobre o que é arte, a gente vai ficar discutindo aqui sem chegar em lugar nenhum. Se a gente falar sobre o que é fazer artístico, a gente vai questionar uma série de coisas sobre a nossa vida. E eu acho que é muito esse lugar, não é sobre o que é amor. É sobre como é que você é amando? O que você faz? Como é que isso acontece? O que acontece aí quando você começa a se relacionar com O alguém? que te levou a isso? Como é que você Exato, chegou nessa caminhada? Entendeu? exato. E que eu acho que tem muito a ver, esse paralelo é muito interessante, né? Quando a gente fala de arte contemporânea, por exemplo, muitas vezes a gente vai hoje sei lá, em qualquer exposição, seja no museu, na galeria, Sim. não, no meio da rua, etc. Tal, as pessoas começam a prestar atenção que na arte contemporânea cada vez mais o processo está exposto junto com a obra. Por que que o processo está exposto junto com a obra? Porque ele é importante, porque só com aquele processo eu consigo chegar naquela obra. Então a gente, de novo, está falando de individualismos, né? Sim. Não é individualista, é individualismos. Ou seja, quem eu sou, o que eu sou, por que que eu cheguei ali, como é que foi essa construção, né? Que é uma construção, né? Não é fatalista. Ai, aconteceu comigo. Não, não aconteceu. E chega Claro uma que hora que tem é tão. coisas, eu acho que claro que tem situações, desculpa ter te cortado, tem Imagina. situações na nossa vida que a gente gostaria e queria muito poder que aquilo não tivesse acontecido, né? E que pode ser um fatalismo no sentido quando não envolve a sua ação ali, mas que você acabou estando naquela ação, né? Uhum. Eu acho que sim, são fatalismos aí que nos envolvem e que nos marcam, né? Mas também aí e alguns fatalismos são muito, 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 muito fortes e muito traumáticos, sem Sim. dúvida alguma, não estou tirando esse porém. Mas quando você compreende que esses fatalismos, né, tá? Essas fatalidades, não fatalismos, desculpa. Essas fatalidades é do outro e não tua, Uhum. e a carga de ter acontecido com você. Sim. E a gente tem que aprender. Eu acho que essa confusão aí que a galera faz também vem de um lugar de você entender que violência não é amor, né? Uh-uh, uh-uh. A gente ainda patina um pouco, eu sinto, nesse lugar de olhar e falar: não, mas fez isso porque me ama. Não, mas essa fatalidade aconteceu porque por amor, seja do outro, de Deus, sabe? Deus me ama e quer que eu sofra pra aprender. Galera, violência é violência, amor é amor. E uma coisa não anda junto com a outra. Amor não Não, justifica nenhum tipo de violência. não, Isso é muito importante separar. não. Não, não. É engraçado que eu até ia, em um momento da nossa conversa lá anterior, eu ia falar disso, né? Você tinha feito uma pergunta, né? E aí você continuou na fala e acabou perdendo.
Essa construção de amor e de relacionamento é o escutar, é o ser generoso para o outro, né? Ser generoso para o outro quer dizer estar aberto para parar. Aquela foi naquela hora que você estava falando assim, o que você está sentindo? Quando eu pergunto para o outro o Sim, que você está sentindo, eu estou sendo generoso com o outro. Eu tenho que abrir espaço para ouvir o outro sem as minhas pré-concepções, né? Porque ouvir o sim, outro faz com que eu pegue e fale assim, não é imoral, tá? Mas ouvir o outro é amoral. Eu não estou colocando moralismo na fala do outro, entendeu? Tá? Mas tem que ser um espaço onde a violência não ocorre. Porque também eu não ouvir o outro, eu julgar do tipo, poxa, a Amanda queria ir pro Rio só para transar com o cara. Na hora que eu falo isso, vem uma série de efeitos, uma série de questões morais em cima. sim, Se eu coloco a questão moral, eu estou sendo, de alguma forma, violento com o outro, né? Isso não quer dizer que nós não tenhamos questões morais e que a gente não precise seguir as questões morais. A questão é quando eu estou me dedicando ao outro e o outro está trazendo para mim algo. Se eu já moralizar, eu não entendo o outro. Eu não tenho possibilidade de ouvir o outro. Porque aí, quando eu moralizo, eu estou ouvindo a mim e não o outro. sim. Agora, se a violência ocorre, a violência é uma forma de moralização também. Porque cagar regra, né, gente? Pode falar cagar? Pode, super pode. Regra, né? Eu tô cagando regra pro outro. Sim, É um exatamente. processo muito difícil, tá? Eu acho que é um processo muito difícil isso. Um dia eu espero conseguir. Um dia eu espero Sim, conseguir. nada conclusivo, né? E É, é né? isso, eu acho que falar de amor cada vez mais, e eu que vim de um mundo acadêmico, né? Que vim da academia pensando é, uma linha lógica de raciocínio, uma bibliografia coesa e não sei o quê, e onde você quer chegar com tudo isso, e suas considerações finais sobre as coisas, eu me vejo hoje num lugar de só questionar mesmo. Só pensar o podcast aqui, falar sobre amor aqui, é para que cada vez mais a gente se questione, porque as minhas respostas elas não chegam na conclusão da bibliografia final, Não, nas considerações finais. Elas chegam nos questionamentos do processo, de eu olhar e falar: o que aconteceu aqui? O que eu senti disso aqui? Qual foi esse movimento aqui? É das questões que a gente se liberta, não é nas respostas. é. Até porque isso acompanha a gente, isso nunca vai deixar de estar com a gente. É isso. Exato. Então não adianta eu achar que uma hora a resposta vai ser plena e absoluta. É. Não, Ou uma hora a relação dos sonhos vai chegar, o cara, né? né? A mulher, a pessoa vai chegar, a relação, a família. Tudo que é muito A é um pedestal. O pedestal é uma prisão, né? Melhor a gente tomar cuidado com isso. É, eu acho, né? Não estava pensando aqui, eu acho que assim, todas as vezes que a gente consegue se definir absolutamente, como absoluto, como valor total e único, tá? A gente está se Sim, aprisionando. E a gente sim. tenta isso, né? Num mundo tão lógico, racional, organizado na produção, que você tem que ter um resultado X, Y, Z e alcançar aquele resultado. A gente se cobra nessa coisa do ah, agora tá tudo certo. Agora É, tá tudo lindo. Agora vai ser perfeito. Não vai. sim. E é legal que nos. Então, aí é gostoso, porque quando não é perfeito, se você para ouvir o outro, voltando nessa discussão, eu sei que tá ficando muito cabeçuda essa conversa, tá? Mas É se você isso. para ouvir o outro, você pode trabalhar nos nuances, você pode Sim, trabalhar nas diferenças, você pode trabalhar no improviso, você pode sim. trabalhar no que aparece, sabe aquilo que aparece? Porque é isso, quando você idealiza muito e quando você fecha muito, quando
o que aparece fica parecendo ruído, fica parecendo algo que não foi programado e que você não queria, né? E esse que aparece é a tal da relação leve, natural, espontânea, onde você dá espaço para o imprevisto acontecer. Eu vi isso em algum lugar, não me lembro mais onde era, mas o seu próximo grande amor, ele tá no imprevisível, e é isso. O amor, ele acontece no imprevisível, é nesse essa brecha de espaço e de tempo que você olha e fala, vou tentar isso aqui. E aí você fala, caraca, fui invadida por um sentimento. Sabe? Que legal isso, que também não fica, vai embora. E aí você começa a buscar aquilo de novo e só aparece na próxima brecha. É meio isso, assim. Imprevisível não quer dizer. Imprevisível, olha o que o nome diz, eu sei que parece que eu estou sendo muito literal. Não previsto. Então, se você encontrar seu amor batendo no carrinho do supermercado, na gôndola, isso não é imprevisível, isso é idealizado. Sim, exatamente. Então, toma cuidado, Exatamente. né? Porque aí você vai Exatamente. ficar batendo com o carrinho do supermercado num monte de gente, vai dar tanto sapo, gente, mas tanto Exatamente. sapo. Acho que de tanto idealizar, muitas vezes o imprevisível se torna o amigo do amigo que você já conhecia desde a infância, que você fala, ah, não, sério, sacanagem. Tava aqui esse tempo todo. Assim, de verdade. Acaba se tornando isso, É, né? mas é isso mesmo. É isso mesmo. Ou aquela coisa que você fala assim, eu nunca faria isso com alguém. Adoro eu nunca. Eu nunca é uma delícia. É a negação do que você mais quer fazer. Exatamente. Né? Exatamente isso. Ai, que delícia de conversa! Eu poderia ficar conversando aqui com você por 5 horas. Isso porque, gente, a gente tá gravando aqui há 1 hora, mas a gente já conversou umas 2 antes de. Acho que foi. Teve uma hora que a gente até brincou, eu falei, por que a gente não está gravando podcast ainda? A gente conversa assim, tá? É isso também. Não é um material preparado Não. exclusivamente. A gente é assim. A gente, É isso. essa A relação gente gostosa. pira junto, viaja junto, dá risada depois e fala, nossa, nada a ver isso aqui. A gente ama mutuamente, juntos. É, É é isso. isso. Tem mais uma pergunta que eu quero te fazer antes da gente encerrar, que eu faço em todos os episódios. E aí eu estou preocupadíssima com esse repertório vasto que eu sei que você tem, mas vamos lá. E pra você, de todas as músicas que você conhece que existe no mundo aí, que você olha e fala, cara, essa música aqui pra mim é uma música de amor. Uia, me veio uma na cabeça, eu vou falar o que veio na cabeça. Tá. Quereres de Caetano. Vocês estão me quebrando tanto. É Djavan, é Caetano. Quereres tanto afim, dentro em mim. Tem uma parte que é linda, né? Quando queres coqueiro, eu sou cowboy. Quando queres. Eu não lembro da letra, porque ninguém lembra da letra de Caetano. Quando ele canta Quereres, ele bota no chão a letra, porque ele não sabe de cor. Tá? Ele lê a letra. Mas é maravilhoso isso, né? Porque eu acho que é isso tudo que a gente conversou, sabe? Quando você quer que eu seja cowboy, eu sou coqueiro. Esse problema é teu, entendeu? Não é meu. Eu acho que eu Você fiz que uma das lute. melhores canções de amor que tem na vida. É muito E não quereres é de uma Caetano. delícia você poder amar alguém que você sabe que tá esperando um cowboy, você é coqueiro, a pessoa não vai embora. É, Sabe assim? É isso. Ó, é o que eu posso ser agora, tá tudo bem. A pessoa olha e fala, ah, beleza, vamos nessa. tem E uma, amar o outro assim tem também, uma né? frase que foi uma discussão muito doida ontem. A gente estava em grupo, aconteceu um fato, e teve um amigo que colocou assim: o que podia acontecer agora. E eu acho que tem coisa que é o que podia acontecer agora, sabe? Não podia ser outra coisa. Isso não quer dizer que possa ser bom ou ruim, que você não possa discutir, não é nada disso. Mas tem coisa é isso. E eu acho que amor é o que pode acontecer agora. Claro que tem que comunicar e conversar, né? Tem que ser conjunto, ser coletivo. Sim, Mas sim. quereres.
Maravilhoso. Eu tô perguntando, só pra você saber, É. eu tô perguntando pra todas as pessoas que passam por aqui qual é a música de amor delas, assim, que pra elas é uma música de amor, porque, bom, você me conhece, né? Eu acredito muito em energia e tal, e eu acho que a arte ela transmite isso. Então, as pessoas que ouviram até aqui, certamente elas não vão lembrar de todas as palavras que a gente disse, elas não vão lembrar. Se lembrar de uma frase ou outra já tá ótimo, mas elas não vão conseguir lembrar disso tudo, mas elas podem lembrar dessa sensação, do que elas sentiram enquanto elas estavam ouvindo. E todas as vezes que elas precisarem sentir isso de novo, elas têm quereres de Caetano para ouvir e falar: eita, pera, eu conheço esse sentir aqui, sabe? Tá tudo bem. Né? Só por isso. E por tudo isso. Muito obrigada. Te amo muito. Ai, eu te amo muito. Muito. Tô morrendo de saudade já. Também, também. A gente se tromba, né? Sempre se tromba. Sempre. Obrigada por ter vindo. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada por falar. Obrigada por. Me emociona muito mesmo, porque se eu tô aqui hoje falando é porque lá atrás, quando eu nem sabia que eu podia falar, você foi uma das pessoas que disse: vai, garota, fala, quer falar? Vai, sobe lá na mesa, fala o que você quiser, sabe? Então, obrigada mesmo, obrigada de verdade. Você é uma das pessoas que moldou a minha forma de ver o amor. E eu te amo demais. Não por isso, mas com isso. Com isso, com isso. Com isso. Te amo muito. Beijo. Obrigada. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui também. Muito obrigada. Comentem o que vocês acharam. Inclusive, façam terapia com a Aníbal, viu? Honra esse lugar que eu não posso fazer, vocês façam. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição, tanto do vídeo quanto lá no Spotify, contato do Aníbal, o Instagram, lá, as redes para vocês entrarem em contato. Terapia é importantíssimo. Olhem para isso. Semana que vem a gente tem uma outra convidada maravilhosa, uma psicóloga incrível, que também vai conversar com a gente, Sarinha. Então estejam aqui na segunda-feira que vem. E é isso, meus dengos. Um cheiro, amo vocês. Encerramos mais um episódio de Toda Forma de Amor Podcast. Eu tô muito feliz com todo o movimento que tem acontecido até aqui. E como por aqui a gente vive e experiencia a arte, bora cantar pro Aníbal? Então, gente, Caetano, que vocês estão me saindo melhor do que encomenda, viu? Melhor do que encomenda. Caetano, assim como falei pra Djavan, se um dia tu vê isso, meu amor, tu perdoa que eu canto pro hobby. Então vamos lá. O Quereres, de Caetano. Separei uma parte que eu acho que faz muito sentido com tudo que a gente cantou. Então, se você souber cantar junto, se tu não souber cantar junto, tu escuta a letra, presta atenção na letra mais do que na minha voz, mas presta atenção na letra, porque essa música é uma aula sobre o amor. Então, bora lá. Onde queres o ato, eu sou o espírito, e onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livro decassílabo, e onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. Onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, eu sou herói. Eu queria querer te amar, o amor, construir-nos dulcíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, todo métrico e rima e nunca dor, mas a vida é real e é de viés, e vê só que esse lado o amor me armou, eu te quero e não queres como sou, não te quero e não queres como és, a bruta flor do querer. Ah, bruta flor, bruta flor. Oh, minhas brutas flores, com todo o meu amor pra Aníbal, com todo o meu amor pra vocês também. Eu sou muito grata por todo esse movimento aqui e até semana que vem. Um cheiro!